Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vinda, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma live hoje que eu vou estar falando, né? Nós começamos a semana com as lives falando sobre astrologia. Ontem nós falamos sobre moda e estilo, né, relacionado aos signos. E aí foi muito legal. A Natália Pacheco estava aqui. E vocês gostaram da Natália? Falando sobre a moda, sobre os signos. Hoje nós vamos dar uma introdução, né, ao nosso tema, os planetas relacionados ao feminino. Então vamos aguardar mais as amigas estarem entrando. Chamem suas amigas, seus amigos, para estar participando conosco da nossa live. Vou estar falando a importância da astrologia na nossa vida, né? Por que isso fazer o mapa astral? É uma ferramenta do autoconhecimento, né? A astrologia, ela traz muitas ferramentas para as nossas... Bem-vindas, bem-vinda Glauci, bem-vinda Gra. Estamos aguardando as amigas entrarem para a gente estar continuando, né, o nosso tema de hoje. Vou estar falando um pouquinho sobre a importância da astrologia na nossa vida, né? Eu brinco, eu falo que quando eu comecei a estudar astrologia, fazer meu mapa astral, foi assim divisor de águas, né? Porque trouxe bastante conhecimento, mudanças, transformações. Então a astrologia ela mexe bastante com a gente, né? Trazendo tirando nós da nossa zona de conforto, né? Hoje em dia é comum falar, tem que sair da zona de conforto. Mas a astrologia ela faz isso, né? Mas de uma maneira bem gostosa, bem leve, bem no tempo mesmo, né? Bem no tempo de Saturno. Hoje a gente vai estar falando sobre a Lua, né? A Vênus e a Lilith, mas eu vou dar só uma introdução, porque a semana toda, cada dia da semana, eu vou aprofundando um pouquinho mais sobre esses planetas, né? Até esses dias, bem-vinda, Nikita, Taurina. Esses dias uma amiga minha estava me perguntando que a pessoa perguntou para ela, mas por que você vai fazer o mapa astral, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm dúvidas porque não se identifica muito com o signo dela, né? Por isso que é interessante estar fazendo o mapa astral. Bem-vindo, Robson. E até mesmo na hora quando você faz seu mapa astral, hora que você vai ler astrologia, vai ler algumas coisas, faz mais sentido, né? Então a pessoa, ela sabendo um pouco de astrologia, quando ela vai estudar o tema ou vai ler alguma coisa referente ao tema, ela vai ter um pouco mais de clareza, né? Então por isso que é legal estar fazendo essa leitura do mapa, ou mesmo para participar, né, dos grupos para quem gosta de astrologia. A astrologia ajuda muito também os terapeutas, porque quando o paciente está com o terapeuta naquele processo terapêutico onde as coisas não andam, tem muita coisa no inconsciente, porque assim, a pessoa, ela nasceu com aquele mapa, mas ela não aciona todos os planetas do mapa. Então nós falamos, né, na psicologia fala que está no inconsciente. Bem-vinda, Elaine. Então esses planetas que estão no inconsciente não estão tão claro para a pessoa, a gente fala que não está acionado na vida dela, no mapa dela. Então, até para os terapeutas é interessante pegar o mapa do paciente e dar uma olhada, dar uma estudada, porque até dá para o psicólogo, para o terapeuta, dar uma direção para o paciente, né?
Então, nesse sentido também que é bom fazer o mapa astral até para os psicólogos, né? Para dar uma direção, para entrar mais profundamente com aquele paciente, né? Porque tem muitos planetas que a pessoa não aciona, né? Mesmo o Sol, o signo solar, que é o mais importante, às vezes a pessoa vive a vida dela, eu não sou uma virginiana, eu não sou uma pessoa virginiana. Por quê? Porque às vezes ela fica no oposto, ela fica no signo oposto dela, que é peixes. Eu já conheci bastante. Bem-vinda, Márcia! Estamos aqui falando da importância da astrologia na nossa vida. Eu tenho, como eu estava dando exemplo do signo, né? Tem bastante gente. Já tem. Bem-vinda, Fernanda! Tem uma conhecida minha que ela é do signo de peixes e ela fala, eu não me identifico com o signo de peixes, porque ela tá muito no oposto, que é o signo de virgem, né? Então a pessoa vive o lado oposto do signo dela, porque o peixes ele é muito sensível, né? Então nesse sentido que eu estou falando. Bem-vinda, Fernanda! Enquanto eu estou falando, né, dando as explicações, vocês podem ir deixando as perguntas, que no final eu vou estar respondendo as perguntas, né? Então hoje eu vou estar falando sobre 3 planetas, vou dar uma introdução, porque amanhã nós vamos aprofundar no tema, tá? Então vai ser quarta, quinta e sexta falando dos planetas mais profundamente. Então eu vou... A astrologia é isso. Então quando eu tomo consciência de algum planeta, né? Porque a astrologia, eu vou dar um exemplo aqui igual da psicologia, né? Nós temos um mar profundo dentro de nós. Esse mar profundo é o inconsciente. E quando acontece alguma coisa com a gente, quando a gente é criança e a gente não dá conta de lidar, ou um trauma, ou alguma coisa assim difícil, a gente joga essa história, esse fato no inconsciente. A gente joga nas profundezas do mar. E quando eu faço o estudo da astrologia, eu dou uma olhada também nos aspectos, né? Porque vai falar a questão de pai, de mãe, da criança. Então, a gente aproveita e fala para a pessoa, aconteceu tal fato na infância, aconteceu tal fato com o pai ou com a mãe. Seria interessante agora, na vida adulta, estar olhando para isso. Por que olhar para as feridas, né? Eu não vou mexer com isso, não vou mexer com as minhas feridas. Por que olhar para o porão do inconsciente? Por que olhar para esse mar profundo? Porque nesse mar profundo tem todos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas decepções. Mas também nesse mar profundo tem um baú de tesouro. Vou falar baú porque é um baú grande, de tesouro cheio de pedras preciosas. Esse baú vai estar todos os nossos talentos e nossos potenciais. Se eu não olho para os meus medos, se eu não viajo para o meu inconsciente, se eu não viajo para o fundo do oceano, se eu não faço esse mergulho interno, eu também não vou entrar em contato com as potências positivas em mim, com os meus talentos, com tudo de bom que eu tenho também. Então, aqui a gente está na rede social, onde fala de ganhar dinheiro, de prosperidade, de abundância. Só que assim, eu só vou ter uma vida próspera, só vou estar bem comigo mesma quando eu olho para o meu porão do meu inconsciente, aonde eu vou curar as minhas feridas e também olhar para os meus potenciais, né? Então a sociedade hoje é uma sociedade doentia, uma sociedade que tá todo mundo indo para o psiquiatra tomar remédio, porque não quer olhar para as dores, né? Os problemas da infância. Então tudo é a infância, tudo é a criança interior, tudo é pai e mãe. Então o eixo Câncer Capricórnio, 4ª casa e 10ª casa é pai e mãe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha astrologia que eu apresento é astrologia psicológica. Ela vai falar sobre os arquétipos. Então vai falar, nós temos muitas imagens arquetípicas que está na nossa família, né? Os arquétipos estão dentro da nossa família. E os arquétipos também está relacionado ao inconsciente coletivo.
Então eu vou fazer só um parênteses aqui. Bem-vinda, Edna, bem-vinda, Márcia. Eu começo a falar, gente, de astrologia, eu vou embora, tá? Eu sou meio assim, eu entro que é um tema que eu amo, que eu me apaixonei muito. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu me apaixonei. E eu estudei, então assim, essa coisa de olhar para o medo que eu tô falando, e também aprender a se nutrir, porque hoje nós vamos falar sobre a lua, né? Então, olhar para os medos, olhar para o que eu gosto. Então, assim, o que me faz sentir bem, né? Então, a astrologia dá esse leque pra gente viver melhor, viver mais leve, sair dos padrões determinantes pela sociedade, né? Então, vamos lá. Voltando a falar do inconsciente, nós temos o inconsciente da própria família e nós temos o inconsciente do coletivo, né? Tá dando para acompanhar? Vocês vão colocando suas dúvidas aí, porque às vezes eu começo a falar assim, eu vou linkando um assunto ao outro, né? Então, vamos voltar ao inconsciente. Então, nós temos dentro de nós o inconsciente individual nosso, onde a gente guarda as nossas feridas. Mas nós temos também o inconsciente coletivo, onde a gente herda do coletivo, da sociedade, né? Os padrões também determinantes. Então, a astrologia, eu vou falar um assunto aqui, que as pessoas falam, a astrologia é bobagem. Esse assunto que eu vou falar, ele traz um pouco mais de profundidade para a astrologia. Por quê? A astrologia, ela está dentro da história da humanidade. A astrologia, ela fala sobre a mitologia. Todos os signos, ele tem o seu planeta que rege ele, e ele tem um deus, né, na mitologia, deus grego, ou na mitologia grega, ou na mitologia egípcia, ou na mitologia indiana, né? Quem estuda mitologia sabe. Eu não sou uma especialista em mitologia, eu estudei só alguns, porque eu estudei astrologia, então eu tive que estudar o deus que representa cada signo. Então, a astrologia, ela está dentro da história da humanidade. A astrologia está dentro do nosso inconsciente coletivo também. Por isso que a gente trabalha os arquétipos. Bem-vinda, Sil, bem-vinda, Gabriela. Por quê? Porque os arquétipos estão relacionados à mitologia. Então, eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro, né? Porque eu gosto de dar exemplo. Ao aquário, porque eu estudei esses dias, tá mais nítido de mim, por isso eu vou falar do aquário. O aquário, quem rege o signo de aquário é Urano. E na mitologia, fala sobre Prometeu. Prometeu, ele é um semideus. Prometeu é a história. Depois, se vocês quiserem ler esse mito do Prometeu, ele é bem interessante, tá? Tem muito a ver com o signo. Quando você estuda a mitologia, estuda o deus daquele seu signo, ele faz muito sentido para o seu signo, né? Então, Prometeu, ele percebeu que a humanidade já estava preparada para ter mais conhecimento. E os deuses, né? Zeus, que era o deus do Olimpo, ele falou, não vou dar mais conhecimento para a humanidade. Aí Prometeu foi lá e roubou o fogo. O fogo é o espírito, é o conhecimento dos deuses e deu para a humanidade. Então Prometeu, ele foi ousado, ele foi à frente do seu tempo, porque ele viu que o ser humano já estava preparado para receber mais conhecimento. Então Prometeu, ele é o deus que é um mito que representa o signo de Aquário. Só estou fazendo uma pequena pincelada, tá? Para vocês estar acompanhando aqui a importância da mitologia. Então a astrologia, ela é muito mais do que só, né? Ela tem uma história, traz uma história da humanidade. Ela está dentro das civilizações primárias, né? Então toda essa história, mesmo da gente for pegar alguns mitos egípcios ou mitos hindus, ele está relacionado a alguns signos. Então, a astrologia, ela é mais aprofundada, ela é muito mais profunda, ela é muito mais ampla, né? Mesmo porque, se a gente for ver na Índia, ele, quando a criança nasce, já faz um mapa astral, né? Mapa astral védico, que é um pouquinho diferente, mas também tem
Os orientais também tem um mapa astral, tem um elemento a mais, que acho que é o metal, a madeira, eles colocam alguns elementos a mais, mas também tem o mapa astral. Então, a astrologia, ela tá inserida em todas as culturas, tá bom? Então, por isso, nós ocidentais, vamos ler o nosso mapa aqui do Ocidente, que tem mais a ver com a gente. Por quê? Quando a pessoa pergunta, é um mapa védico, tudo bem, não tem problema ler, mas nós somos um povo misturado, nós somos um povo que viemos de uma origem africana, europeia, né? Então nós somos uma mistura indígena, por isso que faz mais sentido o mapa mesmo ocidental para nós, né? Mas isso não impede da gente ver outras leituras da astrologia de outras culturas, né? Quanto mais a gente souber, é conhecimento, é informação, é transformação. Nesse sentido que eu tô falando. Então eu vou entrar um pouquinho agora nos planetas, né? Relacionado então ao feminino. Vou falar um pouquinho da Lua. Bem-vinda, Gabriela. Bem-vinda. Vai mandando os aviãozinhos para suas amigas, para compartilhar a nossa live, para a gente ir trocando informações. Depois também, se vocês quiserem colocar o signo, depois nós vamos salvar essa live. E daí, se vocês quiserem colocar o signo, eu posso colocar qual que é o mito embaixo do signo, tá? Porque agora eu não vou lembrar de todos, né? Eu lembro do meu, o meu é touro, que tem o... já lembro já, porque agora sumiu aqui. Eu tava lembrando dele hoje de manhã. Touro, né? Tem a Vênus, que ela é o planeta que rege o signo de touro, mas tem também um outro mito que fala sobre a história, né? Todos os signos vai ter um planeta que rege. Então, touro é a Vênus, tem a história da Vênus, mas tem também o Minotauro, tá? Agora eu lembrei. Tem o mito do Minotauro, que tem muito a ver com o taurino, essa coisa de ser guloso, tá? Então, o Minotauro conta a história do Minotauro, que tem a ver com a mitologia, tem a ver com touro, tá? Mas, enfim, a Gabriela perguntou se a Afrodite é da beleza e do amor, né? A Afrodite e a Vênus são a deusa da beleza, são a deusa que representa o amor, os relacionamentos. Por isso que elas são as deusas do signo de touro e do signo de Libra, né? Libra é a 7ª casa dos relacionamentos. Então, a deusa Afrodite tem a história da Afrodite e tem a história da Vênus. Mas ela a gente junta, né? Porque na Grécia fala sobre Afrodite, a Vênus, porque elas se misturam, tá? Depois eu vou estar explicando melhor sobre isso. Então vamos começar falando do planeta Vênus. O planeta Vênus, ele rege 2 signos, né? Ele rege o signo de Touro e rege o signo de Libra. Então a Vênus, ela rege a 2ª casa e ela rege a 7ª casa, que é o signo de Libra. Então, como a Gabriela falou, é a deusa da beleza, né? Por isso que os taurinos, ele tem uma questão assim de Libra também, né? Libra, ele preza pelo equilíbrio, né? Então, rege as artes, rege toda essa busca pelo equilíbrio estético também. E Touro, Vênus rege o signo de Touro, que também tem a ver com a questão da harmônica, com a questão do dinheiro, então da autoestima, né? Casa 2 fala sobre os valores. Então, os valores é o corpo e também a autoestima. Então, se a pessoa tem uma Vênus na casa 2, favorece o dinheiro, né? A Vênus é um planeta bem favorável. Então, onde ela está no mapa, ela traz coisas boas, né? Se a Vênus está na casa 6, ela traz uma boa saúde. Por ela ser um planeta harmônico, né? Além de ser um planeta pessoal. Então, a Vênus e a Afrodite, elas regem essas dois signos, tá? Só que cada signo vai ter seu mito depois, a história do mito, ele é de cada signo também. Tem o do Libra e tem o de Touro. A Vênus, ela é o arquétipo do nosso feminino ligado à amante.
Então, essa questão dos desejos tem a ver com a Vênus. Então, o arquétipo do feminino ligado à amante, aos nossos desejos, né? O que eu desejo. Ontem eu falei até da série de Lúcifer, né? Ele fala pros... O que você deseja, né? Às vezes a gente tem medo de assumir os nossos próprios desejos. Então, no mapa astral, quando eu me conecto com a minha Vênus, eu vou saber o que eu realmente quero. Apesar da Vênus ela ser bem mais consciente para nós, né? No mapa do homem, a Vênus ela representa a mulher que ele se sente atraído. Então eu até brinco assim, quando eu vejo um homem esfregando o carro, encerando o carro, limpando a roda, deixando o carro brilhando, ele tá com a Vênus dele acionada, que ele quer um carro bonito, um carro cheio de brilho, né? Então a Vênus ela tem a ver com os desejos, tá? A Lua, ela fala sobre o arquétipo do feminino ligado à mãe. Então a Lua são as nossas emoções, tá? Então a Lua, ela rege o signo de Câncer e ela representa a mãe. Então a Lua, ela vem assim, eu sempre falo que... Por que sempre falo trabalhar a criança interior, né? Hoje tá... Porque tudo tá na criança. Então a Lua tá ligado ao arquétipo da mãe, como eu vi minha mãe, como eu senti minha mãe. E ela tem hoje no mundo adulto, né? Sou uma adulta hoje. A Lua fala como eu me nutro emocionalmente. Então, como eu me nutro emocionalmente, né? Então, a Lua fala sobre se nutrir, né? Então, a Vênus fala sobre os desejos, né? O que eu desejo, como amante, como mulher, como eu quero estar num relacionamento, como eu quero ser elogiada. A Lua, ela fala sobre nutrição emocional, tá? Então, a Lua, ela fala assim... Quando a gente é criança, quando a gente tá na barriga da mãe até os 3 anos de idade, eu vivo o mundo emocional através da mãe. Eu sou a mãe sou eu, né? A criança, ela não fala eu, ela fala a Gláucia quer, né? Quando a criança começa a falar eu quero, começa a ter um pouco de consciência, começa a sair do mundo emocional da mãe. Mas a criança, ela vive um mundo simbiótico com a mãe. Ela é a mãe, ela é o mundo é ela. Ela não tem noção. Ela não é ainda, ela não tem um ego, né? Na psicologia fala, ela não tem um ego. Então, por isso que tudo vem da criança, porque todos os medos que a mãe sente, todos os traumas que a mãe passa, a criança passa junto e fica no inconsciente. Lembra que eu falei do comecinho do inconsciente, né? Por que eu tô falando do inconsciente no começo? Porque tudo, a gente não lembra o que aconteceu com a gente até os 3 anos de idade. A gente começa a ter memórias a partir dos 3. Eu mesmo tenho memórias só a partir dos 5. Por isso que eu tive que trabalhar os meus inconscientes aí. Enfim, mas a partir dos 3 você começa a ter algumas memórias, né? Eu quero, eu sou, né? Mas até então eu vivo no mundo da minha mãe, né? Nesse sentido que eu falei do inconsciente. Tá dando para acompanhar? Então, a Vênus, ela é mais consciente, né? Então, assim, a Vênus, dependendo de que casa que ela tá, ela vai falar o tema daquela casa. Então, é interessante você fazer o mapa astral também. Então, a pergunta que ela perguntou, que a Vênus tá na casa 12. Daí, assim, tem que saber que signo que ela tá. Mas na casa, a casa fala do inconsciente, né? Então, é uma Vênus que pega um pouco do aspecto do signo de Peixes, né? Mesmo que ela esteja no signo de Capricórnio, se ela está na casa 12, ela pega as características do signo de Peixes. Então, é bom saber o mapa, porque eu sempre falo da casa. Não adianta eu pegar ali a minha Vênus só no signo, mas que casa que ela tá, né? A Vênus na casa 12 fala sobre ilusões, né? Tomar e tirar o óculos cor-de-rosa do rosto, porque para ver se não tá caindo em alguma ilusões, enganos. No entanto, no positivo, ela traz muita criatividade. Essa criatividade artística, casa 12, espiritualidade. Aí vai entrar em vários temas, né? Tem vários temas da casa 12. Lê os temas da casa 12, né? É interessante, tá vendo aí. Mas tem a ver com a parte artística e com a parte da espiritualidade no sentido mais artístico, mais de insights, né? Esses artistas que têm mesmo os insights tem a ver com a casa 12, com peixes, né? Vamos dar um exemplo aí de Van Gogh, esses artistas bem netunianos, a gente brinca, fala netuniano, aquelas pinturas que tem bastante água, tem a ver com a casa 12, com peixes.
Então vamos seguindo aqui, né? A lua, eu falei, tem a ver com a mãe, né? Na questão do inconsciente, então por isso que trabalhar a criança interior, né? Pra gente curar as nossas feridas relacionadas à nossa mãe. Não tô falando aqui que todo mundo tem todas as questões, né? O que acontece? Nós estamos numa geração que nós estamos nos curando, nós estamos conscientes. A geração dos nossos pais, eu sou mais velha do que bastante gente aqui, mas eu estou querendo dizer assim, a geração dos nossos pais, eles não estavam tão conscientes, eles estavam mais preocupados com a sobrevivência. Não estou falando que eles fizeram coisa errada, estou falando por eles ter a vida deles mais preocupado com a sobrevivência, de pôr a comida na mesa, eles não se preocupavam muito com a parte psicológica, mesmo porque começou a se olhar a parte psicológica há pouco tempo, né? Freud, o pai da psicanálise, começou aí no começo do século XIX, né? Então é recente esse olhar para o mental, olhar para o emocional, é muito recente na história da humanidade, né? Então a astrologia está muito ligada à psicologia, por isso que eu estou falando isso. Então é interessante estar vendo isso, né? Então é recente esse olhar para o meu mundo emocional. Antigamente as pessoas viviam menos, as pessoas não tinham tempo de olhar para o mundo emocional, para os traumas da infância, né? E aqui na astrologia a gente vai estar olhando para tudo isso, né? Principalmente nós mulheres que estamos nesse caminho de sair do padrão condicionante, né? Mas para os homens também é importante começar a olhar também para o mundo emocional para a gente caminhar junto como ser humano, como desenvolver, né? Evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano. Vamos lá, então, falei da Vênus, falei da Lua, né? Vamos deixando suas perguntas aí, que daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas. Então, gente, não ter medo de olhar para o inconsciente, não ter medo de enfrentar o nosso demônio interno, o nosso animal, porque nós temos esse animal que vai ajudar nós a enfrentar as dificuldades, né? Então, se eu fico só trabalhando na luz, Jung fala, temos que colocar os pés na lama para a gente atingir a espiritualidade, para a gente atingir a iluminação. Nós temos que viajar no porão do nosso inconsciente para a gente efetuar a transformação, para a gente fazer o equilíbrio entre a luz e a sombra. A sombra não é ruim, a sombra é um potencial muito grande, tá? Então todos os planetas vão ter luz e sombra. E nós vivemos num planeta de dualidade. O que é dualidade? Dia e noite, ciclos, morte e renascimento. Eu tô falando já porque eu tô entrando no tema da Lilith, né? Tá? Morte e renascimento. Eu tô sempre deixando algo morrer dentro de mim para nascer algo novo, né? Quando uma mulher fica grávida, ela deixa de ser só ela começa a ser mãe. Quando uma mulher assume um cargo de diretora numa empresa, ela deixa de ser só uma moça, uma mulher, ela é uma diretora de uma empresa, ela assume o guerreiro dentro dela. Quando uma mulher escreve um livro, ou um homem escreve um livro, ele deixa de ser somente ele se torna um escritor. Então eu sempre estou me tornando algo, né? Isso é deixar algo viver em mim, nascer algo novo. E por isso que tem que olhar para o porão do inconsciente. E a Lilith fala muito sobre isso. A Lilith, se eu já tenho muitas coisas inconscientes, a Lilith é mais nas profundezas ainda. A Lilith já está muito nas profundezas. Por quê? Porque a Lilith pertence a uma era da humanidade onde era o matriarcado que comandava, tá? Hoje nós estamos no sistema do patriarcado. A Lilith, ela fala do nosso instinto mais inconsciente, que está na era do matriarcado. Por isso que ela está mais distante de nós. Mas quando a gente começa a estudar o mito da Lilith, a gente começa a se aprofundar mais nessa questão do feminino. Então é interessante aqui, para quem nunca leu, ler o livro. Não é uma leitura, é um estudo, tá? É um estudo do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, porque ali tinha a ver com a nossa Laloba, a Laloba em nós. E a Laloba, ela é maravilhosa, por quê? Porque ela ajuda a gente a enfrentar os desafios. Então, todos os planetas do mapa astral, ele faz com que ele ajuda o Sol a brilhar. E eu só vou estar
leve, estar bem comigo mesmo quando o meu sol está brilhando. Eu não estou aqui falando que não vai ter desafios. A vida é um desafio. A vida é um jogo de videogame, tá? Então, cada vez que eu supero uma fase do videogame, eu vou para a fase seguinte do videogame, tá? Vai ter desafios, só que eu vou estar melhor eu vou ter ferramentas para superar os desafios que estão chegando, né? Eu vou conversar com os meus desafios, eu vou acalmar o meu coração e eu vou conseguir passar por aquilo, tá? Então, os desafios vão ter, não vou estar feliz a vida toda, o dia inteiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai estar por inteira, você vai estar com ferramentas, você vai estar mais forte, com mais coragem, para você superar os desafios, como um bonequinho do videogame, ele vai estar com mais armas. No videogame, cada vez que você vai superando as fases, você vai adquirindo mais ferramentas. Eu não jogo, faz anos que eu não jogo, mas eu jogava com os meus filhos. Você vai adquirindo uma espada, você vai adquirindo um escudo, você vai adquirindo mais armas, você vai adquirindo mais foguinho lá e você vai tendo mais arminhas para trabalhar os seus desafios, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, o autoconhecimento, ele vai te dar ferramentas para você ultrapassar seus desafios, né? Hoje eu estou falando aqui com vocês, eu ativei o meu Mercúrio, eu ativei o meu Saturno, eu fiz um trabalho interno para estar falando aqui, porque eu tinha dificuldade em falar em público. Então, toda vez que eu ia para uma audiência, alguma coisa, que sou advogada, eu ativava o Mercúrio para poder falar bem, para poder desenrolar, para poder não ficar com medo. Eu ficava vermelha, suava, enfim, eu ficava derretida. Aí eu fui trabalhando os planetas em mim. Nesse momento, eu tive o meu Mercúrio para eu falar melhor. Então, nós estamos falando da Lilith. A Lilith, ela tá bem no inconsciente, tá? É um pouco mais difícil de ser trabalhada, mas ela tem a ver com a nossa Laloba, tá? Então, a nossa Laloba, o nosso instinto, o nosso poder pessoal, o nosso poder como mulher, ela fala sobre isso. Depois nós vamos entrar mais profundamente sobre cada uma delas. Então, agora eu vou responder algumas perguntas pra gente dar depois, pra eu não ficar só falando aqui, né? Então, eu vou responder as perguntas e aí vocês vão colocando mais perguntas. Então, a Gabriela tinha perguntado que é a Vênus da casa 12, né? As casas, cada casa fala sobre um tema, tá? Nós temos 12 casas e 12 signos. Então, se a Vênus está em Câncer na casa 12, tem a ver com água. Ou, como eu expliquei também, se ela tá, né, tem a ver com o signo de Peixes. Então, quando você for ler a sua Vênus, você tem que ver que casa que ela tá também, porque a casa é muito importante. Ela dá um suporte a mais para você, né? Para você ter esse entendimento, para você sair do inconsciente e começar a entender melhor a sua Vênus. Temos também, ela falou daí, tem a ver, ela tá perguntando assim, se a que tá na casa 12 é mais misteriosa. Tem a ver com segredos, tá? Então, sim, é misteriosa. Porque o Peixes, ele tem uma questão assim de... A casa 12, né? É a casa da espiritualidade. No positivo, não vou falar no positivo, eu gosto de falar no positivo. Tem a ver com a espiritualidade, com os ancestrais, com a parte artística. No negativo, tem a ver com os enganos, com os mistérios, com os segredos, né? Então, tomar cuidado para não ser enganado. Então, assim... É aquilo que eu falei da ilusão. A ilusão, o lado bom da ilusão é que eu posso entrar no meu mundo ilusório e criar mil personagens. Só que eu não posso me perder no mundo da ilusão, né? Porque senão eu não vivo aqui no planeta Terra. Fico só no imaginário. Então a casa 12 tem a ver com o imaginário. Por isso que quando você vai ler algumas coisas, tá falando assim, hospitais psiquiátricos. Como tem muito a ver com a espiritualidade, às vezes a pessoa não dá conta daquilo. Então quem tem planetas na casa 12, é bom não... ter um certo cuidado com os vícios, né? Então, se a pessoa é muito jovem, sempre eu estou orientando. Falo que a astrologia traz muito conhecimento até para você aceitar o outro, né? Eu não tenho tendência a cair em vícios no meu mapa, mas não estou falando de mim, estou dando um exemplo, tá?
Mas tem mapas por aí que ele é muito propenso a pessoa a entrar nos vícios. Então, assim, é muito interessante. Isso é o respeito ao outro também, né? Aquela pessoa tem uma abertura para tá entrando nos vícios. O meu tem também, tá, gente? Mas como eu já tive esse conhecimento desde muito nova, né? Aliás, o meu mapa se lê no negativo é uma coisa de louco, mas tudo bem. A segunda pergunta, ela tá falando sobre o trígono, né? Isso... vou ler a pergunta para vocês entenderem. Poderia explicar sobre Vênus em trígono com a Lilith? Fala de preocupação com a aparência, o namoro. A Vênus, no mapa astral, ele é muito amplo, como eu falei no começo. Tem os aspectos de trígono, que é positivo, então aquele triângulo azulzinho. Tudo que é azul no mapa, ele é positivo. Tudo que é vermelho, ele é negativo. Não é negativo, ele é desafio. Então, quando vou ler o mapa, eu vejo o que está acontecendo de aspectos ali, tá? A Vênus, geralmente, ela é preocupada com a aparência, sim. Então, dependendo de onde a Vênus está, ela é mais preocupada com a aparência, porque eu não falei que ela rege a casa 7, que é o equilíbrio, a harmonia, o estético, e a casa 2, que é touro, né, que é a beleza. Então, o touro, ele tem essa questão, assim, de comer bem, de dormir bem, ele quer gozar a vida, né? Então, a Vênus, ela veio para gozar a vida. A Vênus, ela é deusa da beleza, né? Ela quer aproveitar, ela quer comer bem, quer se vestir bem, quer usar um perfume bom, ela tem bom gosto, né? Então, a deusa Vênus é a deusa do bom gosto. Então, dependente, só se ela tiver no signo de Capricórnio, que daí é o signo do pai, é o signo masculino, daí ela não vai se preocupar tanto, né? Mas geralmente a Vênus, ela se preocupa sim com a beleza, tá? Então, dependendo do signo que ela tá. E com a Lilith, dá um poder maior para essa Vênus, tá? Porque a Lilith traz essa questão da La Loba em nós. Tem a ver com o signo de Escorpião, a Lilith. Então, se ela tá fazendo aspecto com a Vênus, ela vai te dar um poder maior. Então, essa questão do trígono, é bom ver o mapa astral também, tá? Pra gente entrar mais no detalhe. Não dá pra eu estar falando aqui sobre os aspectos, porque a astrologia, como eu disse, ela é muito ampla. Tem a outra pergunta. O livro As Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que tem em PDF. Depois, qualquer coisa, eu mando pra você, Nikita, ou se eu achar aqui. Mas tem em PDF, sim, né? Se vocês quiserem, depois vocês podem me chamar no privado, que eu vou respondendo também a questão do livro, tá? Ela tá falando aqui que ela viu vários vídeos no YouTube sobre os arquétipos, como atiçá-los, como isso funciona, né? Vendem até curso sobre isso, e cada um temos um arquétipo, é isso? Não, são muitos arquétipos, não é um arquétipo, tá? São N arquétipos, porque nós temos N coisas entre nós. Tem muitos arquétipos. Então, assim, eu oriento vocês a esses cursos, está muito na moda agora falar sobre arquétipo para você atrair prosperidade. A prosperidade, ela vem do pai e da mãe, tá? Então, temos que primeiro olhar para o porão do nosso inconsciente, trabalhar as nossas feridas, harmonizar a energia do pai e da mãe dentro de nós, para depois a gente querer também trazer essa questão no feminino, olhar para a Lilith, olhar para a Vênus, que a Vênus também é dinheiro. E a Lua, que fala da criança. Então, eu tô falando desses 3 planetas, tanto homem quanto mulher, para atrair prosperidade. É importante também olhar primeiro para isso, porque a mãe traz o dinheiro, o pai faz com que o dinheiro fique. Na constelação familiar fala isso, e também na astrologia fala isso. Pai é casa 10, é casa do sucesso. Mãe é casa 4, casa da família. Mas é interligado, tá? Então, vou lá comprar um curso de arquétipo. Não tô falando mal de curso nenhum, pode ser que dê certo, né? Mas eu tenho que olhar primeiro para as minhas questões emocionais, tá? Tem N arquétipos, tá? Tem N. Então, o arquétipo da criança, o arquétipo do amante, o arquétipo do herói, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do pai, da mãe, da mulher, da amante. Enfim, são muitos arquétipos aí. Na psicologia, a gente trabalha com o 7 mais... Na astrologia, na verdade, a gente trabalha com os planetas pessoais junto com os arquétipos. Harmonizar os arquétipos pessoais, que são os 5 planetas pessoais, né? Que é o Sol principal, a Lua, a Mercúrio, que é a nossa fala, a Vênus, que são os nossos desejos, e Marte, que é o nosso guerreiro. Então,
ativando esses 5 arquétipos e trabalhando eles, vai conseguir ter uma vida um pouco mais equilibrada. Então é isso, pessoal. Tem mais algumas perguntas? Vocês podem deixar depois no meu... pode me mandar as mensagens no particular que eu vou estar respondendo, tá? Então, por hoje é só. Amanhã nós estamos aqui ao meio-dia falando sobre a Lua. A Lua. Eu pus a Vênus primeiro, a Lua, Lid. Enfim, nós vamos falar sobre a Lua. Daí eu vou entrar um pouco mais, se vocês quiserem, né, deixar suas perguntas, eu entro mais nos arquétipos da Lua. Então amanhã eu vou aprofundar sobre a Lua, na quinta sobre a Vênus e na sexta sobre a Lilith, tá bom? Então eu conto com vocês, né? Adorei a participação de todas. Obrigada, agradeço muito. E vamos continuar amanhã então com a nossa live, tá bom? Porque se deixar eu fico aqui falando o dia todo. Eu agradeço bastante, deixo um beijo aqui astrológico para vocês, um beijo da deusa Vênus, para vocês continuarem o dia aí bem harmonizada. Obrigada, gratidão.